O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o match no qual eu e o Felipe faremos um giro pelo velho continente para além da guerra na Ucrânia. Banco da Inglaterra eleva a taxa de juros para maior nível em 13 anos. Começando o nosso giro pelo Reino Unido, né? E assim como a gente falou, né, do Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra também aumentou sua taxa de juros aí para conter, né, a inflação, que no caso do Reino Unido está num recorde em 30 anos. Tá? Foi o quarto aumento da taxa de juros. A votação no Comitê de Política Monetária foi 6-3, então subiu 0,25% para 1% de taxa de juros, tá? No caso do Reino Unido. Cruzando o Canal da Mancha, nós vamos para a França rapidamente, com duas notícias sobre as próximas eleições. Uma delas é que a França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon, e o Partido Socialista, né, o principal partido histórico de centro-esquerda, de esquerda, depois centro-esquerda na França, né, anunciaram uma aliança para as eleições legislativas de junho. E também o Partido Comunista e os Verdes. Então tá aí um blocão de esquerda, né, para as eleições legislativas que, segundo eles, querem impedir que Emmanuel Macron tenha a maioria para implementar o seu programa de governo. E daí a estratégia é interessante, né? Porque eles vão escolher um candidato por partido que tenha mais chance de vencer em cada distrito, né? Então, assim, teriam mais chances de conseguir justamente a maioria e, com isso, né, eleger o Jean-Luc Mélenchon como primeiro-ministro, né, para tentar barrar, né, medidas tomadas pelo executivo. E, ainda nas eleições francesas, o partido do Macron, o antigo Em Marcha, né, que era o partido é o partido do Macron, tá, não é o partido criado em torno dele, vai ser rebatizado de Renascença. Então, vai ter um rebranding aí na véspera das eleições. Não sei se isso vai dar certo. Né? Eu achei curioso, assim, que a desculpa é para enfatizar, né, os valores iluministas, enfim, da França, mas a Renascença foi um pouco antes, né? Um pouco antes e foi mais na Itália, né? O nome Em Marcha até que é legal, né? Combina com a Marselhesa, não sei. Mas aqui era muito personalista também, né? Porque eram as siglas do... a sigla virava o nome dele. Então, agora vai ser Renascença. Então, como eu disse, um rebrand na véspera das eleições, não sei se funciona exatamente, né? Mas quem sou eu, né? Ele certamente consultou gente muito mais inteligente do que eu para esse tipo de coisa. Cruzando os Pirineus, na Espanha, as autoridades policiais espanholas detectaram o Pegasus, né, o principal programa de spyware exportado por Israel, nos celulares pessoais do primeiro-ministro Pedro Sánchez e da ministra da Defesa Margarita Robles. Tá? Então, assim, alguém estava espionando o primeiro-ministro e a ministra da Defesa da Espanha, e eles não sabem quem. Tá? Segundo o governo, estamos quase certos de que é um ataque externo, porque na Espanha, numa democracia como a nossa, esse tipo de intervenção seria feito pelos órgãos judiciais, com autorização judiciária e tudo mais. Então, alguém estava espionando o primeiro-ministro da Espanha e não se sabe quem. Boa notícia, sim, que deve deixar o cidadão espanhol tranquilo, porque se o primeiro-ministro é espionado e ninguém sabe quem, no total,
são mais de 200 celulares de autoridades espanholas, incluindo autoridades catalãs, como a gente já tinha repercutido antes, que foram monitorados e espionados com o spyware Pegasus, tá? A gente já tinha comentado o caso da Catalunha, mas agora são outras autoridades além das catalãs. E ainda na Espanha tivemos 2 denúncias contra o ex-primeiro-ministro Felipe González, que foi o terceiro após a redemocratização do país, já que durante o seu governo houve anuência das autoridades espanholas para espionagem de exilados argentinos no país, né? Pensando que o governo Felipe González coincide com o final da ditadura argentina, mas mesmo assim houve essa colaboração, e que também o seu governo acabou premiando o general Jesús Salas Larrazabal, que foi um dos responsáveis pela relativização do bombardeio de Guernica, que completou 85 anos na terça-feira da semana passada. Cruzando o Mediterrâneo Ocidental, vamos para a Itália, já que a Alemanha abriu um processo contra a Itália na Corte Internacional de Justiça, alegando que a Itália continua permitindo que vítimas de crimes nazistas cobrem indenizações ao Estado alemão, mesmo depois de uma decisão da CIG de 2012, né, afirmando que a Alemanha não poderia ser processada em tribunais estrangeiros por vítimas de crime de guerras, crimes cometidos durante a guerra pelos nazistas. Tá? Segundo a Alemanha, desde então, mais outros 25 novos pedidos de indenização foram apresentados em tribunais italianos contra o Estado alemão, com várias condenações contra a Alemanha. A Alemanha disse que demorou para abrir o processo na CIG, afirmando que esperava que a Itália correspondesse às expectativas de cumprir os acordos internacionais sobre o tema. Tá? Então, essa é uma discussão interessante, uma discussão... E a gente já conversou sobre isso aqui, por exemplo, quando a gente falou sobre a dívida da Grécia, né? A Grécia é um país que várias vezes já ameaçou pedir indenizações assim, gigantescas, reparações de guerra em relação à Alemanha. Né? Então, é um tema que vira e mexe pode voltar. Também na Itália, teremos a profissionalização do futebol feminino no país, né, que até agora tinha o status de amador apenas. E cabe lembrar também que a final da Champions League feminina será realizada em Turim, entre Lyon e Barcelona, né? Pensando que Lyon é muito próximo da cidade italiana, deve ir uma grande quantidade de torcedores e torcedoras da equipe francesa. E ainda na Itália, mas agora indo para a cidade do Vaticano, sede da Santa Sé, o Papa Francisco aprovou até 1 milhão de euros, tá, em uma operação e o resgate para a libertação de uma freira colombiana que foi mantida por mais de 4 anos em cativeiro no Mali por um grupo ligado à Al-Qaeda. Tá? Ela foi sequestrada em fevereiro de 2017 e libertada em 2021. Tá? E quem revelou isso foi o cardeal Angelo Becciu a um tribunal do Vaticano, dizendo que o Papa pessoalmente autorizou o resgate. Da Itália, vamos passar rapidamente pela Suíça, já que a polícia suíça apreendeu 0,5 tonelada de cocaína em um carregamento de café em uma fábrica da Nespresso. E o carregamento vinha do Brasil. Tá? A cocaína era 80% pura e ela teria ali um valor de mercado na casa dos 50 milhões de euros. Eu vi um tweet muito bom sobre isso, falou que em algum lugar tem um traficante que está com excesso de café em pó. Não, ou então, novas táticas para fidelizar o cliente, não sei. A pessoa desenvolveu tolerância ao café, não sei. Então, mas tá aí, 0,5 tonelada de cocaína numa fábrica da Nespresso. Então, se você costuma tomar Nespresso, comprar lá as cápsulas do George Clooney, eu sugiro dar uma olhadinha antes. Talvez você possa ter uma surpresa. E da Suíça a gente pega um avião para Yerevan, já que no final de semana
tivemos protestos contra o primeiro-ministro Nikol Pashinyan, se reunindo cerca de 20 mil pessoas na capital e cerca de 250 pessoas foram detidas, tá, nesse protesto contra o governo e especialmente contra as concessões feitas ao Azerbaijão. Tá? E para a gente encerrar esse nosso giro, duas notícias europeias, né, da União Europeia. Uma delas é que a União Europeia, via sua agência reguladora, acusa a Apple de violar as leis de competição por limitar o acesso à tecnologia para fazer os pagamentos sem contato, beneficiando de forma injusta o seu próprio serviço do Apple Pay. Caso seja determinado que a Apple de fato fez, essa é a acusação, né? Caso a Apple seja condenada, ela pode ter que pagar ali uma indenização que pode chegar ali na casa das dezenas de bilhões de dólares, tá? A empresa vai ter direito à defesa e tudo mais. E a outra notícia que vai ser muito interessante da gente ficar de olho para as próximas eleições para o Parlamento Europeu é que, nessa semana, o Europarlamento está discutindo uma reforma da lei eleitoral europeia, que pode possibilitar, inclusive, o voto direto para o presidente da comissão. Tá? Também vai permitir listas transnacionais para eleições europeias. Tá? Então, isso vai ser interessante de ficar de olho. Repito, é uma discussão que está ocorrendo agora. Vamos esperar para ver se sai ou não.